Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de poemas visuais, né? Lá no início do ano nós trabalhamos poemas visuais, né? Até expliquei um pouco a respeito, né? Que o poema visual, ele tá mais preocupado com a linguagem não verbal, né? Com a visualização, né? Com o efeito que ele quer causar, com o aspecto visual, né, e sonoro, muitas das vezes, que propriamente dito a mensagem que aquele poema quer passar. Aí a mensagem, né, o poema, mais aquele desenho, né, que dá aquele impacto visual, aí sim que você vai ter que você vai captar aquela mensagem. No, nas questões, nas perguntas, né, na atividade, tem até esse poema, tanto o bumerangue, né, quanto o quarto poema de Arnaldo Antunes, né, tem eles escritos, né, de uma maneira simples. E ele não traz aquele mesmo impacto, até parece criança falando, sabe, palavrinhas bobas, né, de criança falando bola branca, ping-pong, vem branca bola, entendeu? Mas quando ele tá nesse formato visual, você já consegue, né, ter aquele impacto, né? Esse poema, Bumerangue, ele foi escrito por Ricardo de Carvalho, ele é super conhecido como Chacal. Né? Por que ele foi conhecido como Chacal? Porque ele integrou um grupo, Os Marginais, né? Na década de 70, o qual eles imprimiam os poemas deles no mimeógrafo. Vocês são muito jovens, mas eu, assim que comecei a dar aula, e também na minha época de criança, eu peguei o mimeógrafo, tá? E eu sei mexer no mimeógrafo, tá? Porque isso era matéria fundamental do curso normal. Você era obrigado a saber mexer no mimeógrafo. Senão você não poderia dar aula, tá? Enfim, aí aquela folha vinha com cheirinho de álcool, sabe? Você fazia a sua matriz no Carbex, colocava ele no mimeógrafo, tinha que ter a letra legal, tá? E rodava e a folhinha saía do outro lado lá. Enfim, o ruim é quando aquilo queimava, tá? Oh, era péssimo. Aí você ia rodando lá. Se fosse 40 alunos, 40 folhinhas lá rodando na mãozinha, tá? Malhava braço e tudo mais. Enfim, eles imprimiam os poemas no mimeógrafo. Por quê? Porque hoje em dia, os poemas modernos, sem padrão, graças a Deus, né? Que hoje em dia, antigamente tudo tinha que ter muito padrão, tinha que ter. Não tinha essas coisas de versos livres, né? Por exemplo, uma amiga minha, ela não é poeta, apesar de ter estudado letras e conhecer muito bem os textos dela, são maravilhosos. Ela nessa quarentena resolveu escrever. E aí? E tá escrevendo maravilhosamente bem. Estou aplaudindo os textos dela, os poemas dela. São as coisas mais lindas, assim, de uma sensibilidade muito grande. Para mim, ela é uma poeta e ela pode ser considerada poeta. Mas na década de 70 era tudo um pouco mais complicado, né? Então, esses poetas chamados marginais, eles imprimiam as folhas no mimeógrafo e distribuía aí para quem quisesse ler, né? Enfim. E o Chacal também, ele integrou, né, grupo de teatro e banda musical. Hoje em dia, se você falar assim, porque ele ali é um chacal, você vai pensar numa pessoa ruim, matador e tudo mais. Marginal, então, meu Deus do céu. Se todo marginal gostasse de leitura, se todo chacal gostasse de leitura, a gente tava feito, né? Bom, vamos fazer a leitura aqui do poema. Bumerangue. Bola branca, vai. Ping-pong, vem. Branca bola. Vocês viram o formato? Vai ter uma pergunta que vai até falar sobre isso, tá? Sobre o formato desse poema, tá? Ele tem esse formato, que esse formato ele é bem parecido com o bumerangue mesmo, né? E com o movimento que ele não vai na linha reta e volta reta, ele vem fazendo zigue-zague, mas ele volta na sua direção. Se você lançar o bumerangue certinho, de maneira correta, não é Covid, tá, pessoal? Alergia. Ele vai voltar certinho na sua direção, tá? Mesmo, ele pode fazer várias cores, mas ele vai voltar certinho na sua direção. Esse segundo poema visual, ele é de Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é aquele que canta lá com os tribalistas, já sei namorar,
Já sei chutar a bola, você é assim, né? E ele também, ele integrou o grupo Titãs durante muitos anos, tá? E ele é um poeta maravilhoso, tá? Ele escreveu esse segundo poema. Esse segundo poema, ele já tem espaços. Sem vento, árvore não se move nem se moverão. No inverno, seus vermelhos verdes no verão. Arnaldo Antunes. Ó, sem vento, árvore não se move. Desculpa, pessoal. Nem se moverão. Ele tá falando das duas estações do ano, tá? Inverno e verão, tá? Aqui tem questões relacionadas ao texto, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vocês vão fazer a página 34, 35 e 36, tá? A energia tá terrível porque o tempo tem andado abafado, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da característica desses poemas, tá? Os poemas visuais, eles são um pouco diferentes dos poemas convencionais. Que os poemas convencionais, eles são organizados em versos e em estrofes, ou só em versos. Por exemplo, na aula passada vai ter uma pergunta falando sobre, até para vocês fazerem, escreverem a diferença do poema da aula passada pro poema dessa aula, tá? Dessa semana. Na aula passada, os poemas, o primeiro poema, ele tinha uma estrutura rígida, né? Versos e estrofes. O segundo poema já era um poema mais livre, com poucas rimas, mas ele tinha uma sonoridade, certo? E ele era organizado apenas em verso, não tinha estrofes, tá? Esse poema visual, não. O impacto dele é mais no visual, tanto é que ele é um poema visual, que é propriamente dito na mensagem que ele quer passar, certo? Então, eles não são convencionais, eles não são organizados em versos e em estrofe como os poemas tradicionais, tá? Ó, como aqui tá falando, no poema de Arnaldo Antunes, né? As palavras, elas estão segmentadas, né? E o alinhamento do texto ele não está definido. Vamos supor, uma pessoa como eu tenho um pouco de dificuldade para ler quando as palavras não estão ali corretamente, tanto na escrita quanto na ordem. Uma pessoa como eu, que tem essa dificuldade de leitura, ela vai ler ver, certo? Depois eu tive que ler umas 3 vezes para poder fazer a leitura com vocês, a leitura normal com vocês, tá? Mas ele tem uma sonoridade, tá? Ele tem uma sonoridade e ele tem um ritmo, tá? Além de trabalharem com a sonoridade, com o sentido das palavras, por meio de recursos como rimas, ritmo e figura de linguagem, os poemas visuais exploram o aspecto visual, como eu falei para vocês, tá? Seja no papel, no computador ou em qualquer outro suporte, tá? Eles utilizam recursos gráficos diferentes, desenhos, efeitos, cores, letras, enfim. Tanto é que quando eu fui fazer aquele trabalho de poemas visuais com vocês, eu pedi até um pouco de ajuda ao Gerran, né? Porque a arte também entra um pouco nessa questão, tá? Do poema visual. O poema visual, às vezes, aquele desenho, aquele modo, o visual do poema, ele vai chamar mais atenção do que a palavra escrita, tá? Aqui tem um segundo poema visual, tá? Ele é de um poeta espanhol, Joan Brossa, tá? A, B, C, D, F, G, H, ele é o alfabeto, tá? E ele é um formato de uma chave, tá? Repare como os elementos do poema de Brossa relacionam-se e associados ampliam a leitura e o sentido do texto, tá? Obras como essa reforçam a ideia de que
poemas visuais são gêneros textuais que precisam ser vistos, não apenas lidos ou ouvidos para serem interpretados. Ó, ABC, o que isso quer dizer? Né? Mas ó, tem uma chave, né? E essa chave tem o alfabeto na ponta dela. Então, e o que isso significa? A leitura, ela é uma chave para o mundo, né? E por que na parte que você enfia a chave, na parte que entra, que vai abrir a porta, tem o alfabeto? Com certeza, essa época de 1919 a 1998 tinha uma questão até da questão do letramento, né, da alfabetização, o índice de analfabetismo era muito alto, essas coisas todas, tá? Além da combinação de linguagem, outro aspecto marcante dos poemas visuais é a relação entre a forma e o conteúdo. Tá? No poema de Chacal, por exemplo, o bumerangue, que pode ser visto pela disposição das palavras no papel, forma também referência ao movimento característico do jogo do ping-pong. Quando você joga uma bola, ela não vai reta, tá? Ela vai fazendo curvas também, tá? Além do formato do bumerangue, quando você joga, ela vai ali, faz aquela curvinha, né? Eu preciso também que vocês façam, além da página 37, além das páginas anteriores que eu pedi a interpretação do texto, organizar o conhecimento também. Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Não deixe de me enviar essa atividade hoje, tá? Sem falta. Beijão pra vocês. Qualquer dúvida, estou aqui.